Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a crise que a coroa portuguesa passou aqui no Brasil Colônia. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho. E agora, bora para a aula! Então galera, a partir do século XVIII, a América Portuguesa entrou em crise econômica. Nós vamos ver que apesar da ampliação dos domínios portugueses na América, isso não significou o crescimento da economia portuguesa aqui no Brasil Colônia. Mas peraí, quais são os motivos então dessa crise? Porque mesmo expandindo a economia portuguesa entrou em crise. Bom, no início do século XVIII, uma grave crise econômica atingiu os países europeus. Só que tem uma coisa aí, galera, essa crise foi mais profunda em Portugal. Então, o reino português aí foi muito prejudicado pela queda nos preços de açúcar e do fumo também. Por conta disso, houve um déficit aí na sua balança comercial. Ó, prof, não sei o que é déficit comercial e nem balança comercial. Vem cá, vou te explicar os dois de uma vez só. Déficit na balança comercial é quando o país passa a comprar mais de outros países do que vender, gente, beleza? E, além disso, também outra coisa que contribuía para a crise, que havia uma falta de trabalhadores qualificados. Então faltava ali principalmente construtores de navios e artesãos. Ó, tem um fato aí, gente, nessa crise que é extremamente importante nós falarmos aqui. Então, a crise que atingia Portugal estava diretamente relacionada à União Ibérica, certo? Então lembrando lá que a União Ibérica foi de 1580 a 1640 e é sempre bom lembrar que nesse período a Inglaterra e a Holanda, que na época eram inimigas da Espanha, atacaram diversas colônias portuguesas, tá? Por conta disso, gente, várias áreas da colônia foram perdidas e o que foi mantido ali deu a possibilidade de ainda existir os mesmos lucros que tinham no passado. E para piorar a situação da coroa portuguesa, os holandeses passaram a investir na produção de açúcar nas Antilhas, gente. E isso causou a queda do preço de açúcar produzido no Brasil. Então, gente, antes o Brasil não tinha concorrência no comércio de açúcar. Quando vem a Holanda e começa a disputar esse comércio com o Brasil, lógico, as exportações de açúcar do Brasil, que era o carro-chefe da economia na época, vão começar a cair, certo? Bom, a gente está vendo aí que a situação ela estava bem ruim para Portugal, né? Então, calma aí que durante essa aula ainda vai piorar, fica comigo. Ó, entre 1642 e 1661, Portugal foi pressionado a assinar com a Inglaterra tratados que concediam à Inglaterra vantagens comerciais. Ó, os navios ingleses eles foram autorizados a negociar nas colônias portuguesas, o que causou ali, lógico, uma competição direta com os comerciantes portugueses, ou seja, os colonos que moravam aqui no Brasil. Então, gente, diante aí de toda essa crise econômica, a coroa portuguesa teve que tomar alguma providência para conter essa crise, certo? Então você está vendo ali a sua colônia entrar em crise, a sua metrópole entrar em crise, você tem que fazer alguma coisa, certo? O que eles vão fazer aqui na colônia? A coroa portuguesa vai promover uma série de reformas administrativas e passou também a reorganizar o comércio e a exploração na América. O que isso significa? Bom, a coroa ela vai pretender aí com essas reformas reforçar um monopólio metropolitano e isso vai afetar diretamente os colonos, certo, galera? Bom, mas isso de afetar diretamente os colonos vai ter depois algumas rebeliões e eu vou falar isso no final da aula, então fica aí que agora a gente vai falar de como aconteceu essas reformas administrativas, beleza? Então, time, olha lá, um exemplo claro dessa reforma foi a criação do Conselho Ultramarino. Este órgão era responsável por ampliar o controle sobre as áreas coloniais. Então, os produtos que antes eram comercializados livremente, como por exemplo o tabaco, passaram a ser monopólio da coroa. Só a coroa podia comercializar, beleza? Então, surgiram aí também outras instituições extremamente importantes para o monopólio da coroa. Uma delas foi a Companhia Geral
de Comércio do Brasil, que surgiu em 1649, e a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, criada em 1682. Então vamos falar primeiro da Companhia Geral de Comércio do Brasil. Bom, o que ela vai fazer? Ela vai obter o monopólio do comércio, principalmente, olha lá, notem aí, do vinho, do azeite, da farinha e do bacalhau. Aonde? Entre a região do Rio Grande do Norte e o sul da colônia, certo? Já a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que foi criada em 1682, tinha a função de abastecer os proprietários do Maranhão com escravos africanos. Além disso, a companhia também tinha um monopólio de alguns produtos que eram ali comercializados na região. Os principais são trigo, bacalhau e vinho. Outra importante medida que a gente não pode deixar de falar aqui, galera, foi o fim da autonomia das câmaras municipais. Então, gente, a partir de 1696, elas passaram a ser dirigidas pelos juízes de fora, que eram ali agentes ligados diretamente ao rei, certo? Então, eram agentes que tinham muita moral. Além dessas companhias, a coroa também incentivou as manufaturas em Portugal. Então, a fundação da colônia do Sacramento em 1680, onde hoje é o Uruguai, é um exemplo disso. Lá, que hoje é o Uruguai, o objetivo era facilitar o acesso à prata da América Espanhola e estimular a organização de expedições para descobrir mais metais e mais pedras preciosas dentro do território colonial. Todas essas iniciativas do governo português, gente, deixou evidente o esforço que a coroa estava tendo de controlar ali o seu império de colônias, certo? Então era difícil controlar todas as colônias ao mesmo tempo. E como a gente já viu nesse primeiro momento, por conta dessa crise, a coroa fez alguns ajustes na administração da colônia e, por conta disso, como eu disse, vários colonos não gostaram nem um pouco dessas mudanças e começaram a se revoltar. E é agora que a gente vai falar de um capítulo bastante importante da nossa história. O que é importante falar aqui? Que não existia um sentimento de unidade nacional. Ou seja, existiam aí várias revoltas que tinham uma motivação local ou por situações vividas ali naquele microambiente que cada povo vivia. A primeira revolta que a gente vai falar aqui é a revolta do Maneta. Calma que eu vou te explicar tudo, fica tranquilo. A principal motivação para a revolta do Maneta acontecer foi a cobrança de taxas. E essa revolta aconteceu em 1711, certo? Basicamente, gente, o que vai acontecer lá na revolta do Maneta é o seguinte: estava rolando ali uma disputa entre a França e a Inglaterra. E isso levou os franceses a atacar os portugueses, que naquela época eram os maiores aliados da Inglaterra. E onde os franceses fizeram seus ataques? Exatamente aqui no Brasil e, mais especificamente, no Rio de Janeiro, onde chegaram ali mais de 4.000 franceses em navios e trouxeram também alguns canhões. No fim, gente, eles não fizeram absolutamente nada, não houve ataque, mas foi colocado uma condição para isso não acontecer. Os franceses exigiram uma quantia exorbitante de dinheiro, caixas de açúcar e bois. E a coroa, como não tinha o que fazer, tinha que dar o dinheiro para não ser atacado. Então olha o tamanho da crise que Portugal vivia. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a revolta do Maneta? Tudo, simplesmente tudo. Porque adivinha quem pagou essa conta? Exatamente, os colonos. Então a coroa decidiu ali aumentar os impostos sobre o comércio do sal e sobre a compra de escravos africanos. Então, indignados aí com essa medida, alguns colonos de Salvador, liderados por João Figueiredo da Costa, conhecido como Maneta, eles começaram a revolta. Então, esses revoltosos aí conseguiram ainda a suspensão temporária dos tributos e a redução no preço de sal. Mas, apesar disso, as principais lideranças foram punidas e chicoteadas e também receberam alguns confiscos de bens, ou seja, então eles pegaram ali algumas propriedades, bois, sal, açúcar, enfim, tudo que tinha de valor eles perderam.
Ó, a próxima revolta que nós vamos falar é a revolta de Beckman, que aconteceu entre 1684 e 1685. Então ela durou aí um ano de revolta, beleza? Ó, o principal motivo dessa revolta, gente, foi a falta de mão de obra, porque os colonos naquela época não podiam empregar o braço indígena, ou seja, a mão de obra indígena, porque ela foi proibida pelos jesuítas em 1680. Então, olha, atenção para as datas, gente. Além disso, alguns produtos ali que vinham da Companhia de Comércio do estado do Maranhão não chegavam e a região e os preços das mercadorias vindas da metrópole também aumentavam constantemente. Então você tinha ali uma crise generalizada, certo? Por conta desses fatores, em 1684 começou uma revolta no Maranhão que foi liderada pelos irmãos e senhores de engenho Manuel e Tomás Beckman, que possuíam o apoio dos proprietários de terra. Esses revoltosos ocuparam o depósito da Companhia do Estado do Maranhão e prenderam os jesuítas e ainda por cima derrubaram o governador e apoiaram Manuel Beckman como chefe do novo governo. Tudo certo, tudo lindo? Nananina não. Qual que é o problema? A coroa portuguesa ela vai sufocar esse movimento e o líder Manuel Beckman e seu parceiro, o seu maior parceiro Jorge Sampaio, foram executados e os outros envolvidos foram presos e condenados. Certo, gente? Bom, a última revolta que a gente vai falar aqui para finalizar a nossa aula é a Guerra dos Mascates, certo? Ela aconteceu entre 1710 e 1711, beleza? Então, olha lá. No início do século XVIII, Recife, ele mesmo sendo um importante centro econômico da capitania de Pernambuco, ainda não possuía o título de vila. E isso fazia com que os comerciantes de lá seguissem decisões tomadas pelos fazendeiros da vizinha Olinda. E isso incomodava muito a galera de Recife. Então, insatisfeitos com essa situação, os comerciantes de Recife, que eram chamados de mascates, começaram a exigir participação no governo do local. E em 1710, Recife foi elevada à categoria de vila, certo? Então, tudo bom, tudo belezinha, só para os comerciantes de Recife, né? Agora, os comerciantes de Olinda proclamaram uma revolta armada e marcharam em direção a Recife. E assim deram início à Guerra dos Mascates. Então é uma disputa entre Recife e Olinda. Durante esse período, gente, surgiram vários conflitos, mas no fim a vitória ficou com os mascates porque eles tinham o apoio das tropas da coroa, certo? Então, galera, essa foi a nossa aula que está explicando por que a coroa portuguesa entrou em crise, né, mesmo com tantas colônias. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.